estar reunido, né, com o propósito de, mais uma vez, estar meditando num assunto tão importante, não tão necessário, nos dias que nós estamos vivendo, falando sobre a família. Eu creio, irmãos, que esse assunto, ele nunca será esgotado, né? Ele nunca será esgotado, né? A gente sempre tem aprendido, todos os anos, coisas novas, né? Talvez o irmão traz uma palavra que sempre nos faz nos encaixar dentro daquilo na nossa casa, no nosso lar. E os irmãos agora estavam cantando esse hino. Eu achei interessante que tem uma parte que diz que faz que nossos filhos sejam adoradores, né? Eu creio que seria o limite, né, de apreciação de Deus, né, nas nossas famílias, né? Se realmente nós pudéssemos ter os nossos filhos verdadeiros adoradores do Senhor, porque cremos que não é fácil. O Senhor diz lá em João capítulo 5, capítulo 4, né, que o Senhor procura, né? Deus procura adoradores. Não é uma coisa fácil de achar, né? Porque Deus sabe de todas as coisas. Ele podia ir certo, né? Ele podia encontrar em todas as famílias, em todos os indivíduos isso, né? Mas diz que Ele procura. E a gente vê que a palavra de Deus diz que na sua igreja, né, Ele dá pastores, mestres, né, ensinadores. Ele dá isso à sua igreja, mas os adoradores Ele não dá, Ele procura. Ele procura. Então, nós ouvimos esse hino, né, faz-nos pensar com mais responsabilidade em ter na nossa casa realmente os nossos filhos como verdadeiros adoradores, né, que adorem o Pai em espírito e em verdade. Há 4 meses atrás, mais ou menos, nós estudamos aqui, a igreja estudou aqui, toda segunda-feira, os 15 salmos, né, do 120 até o salmo de número 134, os 15 salmos conhecidos como salmos dos degraus. E nós aprendemos ali, né, os irmãos que vieram, nós podemos aprender que o início da caminhada dos salmos dos degraus, que é o salmo de número 120, né, nós podemos ver que essa grande comitiva, né, essa grande comissão que saiu encaminhada a Jerusalém para adorar a Deus, nós podemos ver que eles saíram de uma situação muito difícil, né? Quando nós abrimos a Bíblia no Salmo de número 120, né, diz lá que eles estavam em angústia, né? E angústia, né, eles clamaram ao Senhor. E lá no versículo 1 também do capítulo 120, que é o primeiro salmo dos degraus, diz que o Senhor ouviu esse clamor. Então, irmãos, eu fico pensando que nós estamos estudando o mês da família, né? Eu creio que hoje nós não podemos só pedir, dar uma sugestão a Deus, né, com respeito à nossa família, mas realmente precisamos clamar ao Senhor, né, rogar ao Senhor. E rogar e clamar ao Senhor é muito mais do que pedir, né? O clamor, o rogar ao Senhor, segundo alguns comentaristas, diz que é o último pedido, né, num tribunal do réu ao juiz, né? Quando não tem mais saída, quando em todas as instâncias ele foi derrotado, ele foi tido como réu e será preso, então há um clamor do réu ao juiz para que ele pudesse ser absolvido. E eu achei interessante porque essa expressão nós vamos encontrar várias vezes na palavra de Deus, né? Diz que quando o Senhor Jesus entrava em Jericó, né, ali Bartimeu rogava, clamava ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então não era um pedido, né, não era um pedido, um simples pedido, né, era um clamor como tivéssemos perdido em todas as instâncias, nos tribunais, e agora nós estamos no último e nós vamos agora rogar com insistência a Deus. E essa grande comitiva aqui que começou no Salmo 120 até o Salmo 134, né,
Eles tinham várias necessidades, eram grupos de pessoas diferentes, eram grupos de pessoas que, por certo, talvez não conheciam muito bem um ou outro, mas eu achei interessante que nessa trajetória dos cânticos dos degraus, né, não ficou de fora a família. Não ficou de fora a família. Né? A família, eles saíram aqui desse lugar, né, o versículo 6 diz, a minha alma. O versículo 5 diz aqui, ai de mim que peregrino em Meseque e habito na tenda de Quedar. Né? E eles estavam, esses dois lugares eram lugares difíceis, não era um lugar próprio para o povo de Deus. Né? E Meseque, e nas tendas de Quedar, não era um lugar apropriado para estar aí, o povo de Deus ali. E eles clamaram ao Senhor, então saíram desse lugar e se foram em uma caminhada a Jerusalém. Né? Então, irmãos, eu creio que nós precisamos fazer uma revisão nas nossas famílias, ver se há alguém ainda em Meseque, se há algum dos nossos filhos, né? Se há algum dos nossos queridos nas tendas de Quedar, né? Talvez ali achando até que está muito bom, né? E nós precisamos convidá-los a sair dali. Ali não é o nosso lugar, ali não é um lugar de alguém, né, que tem o conhecimento de Deus, né, e está prostrado, está parado em Meseque e em Quedar, habitando nessas tendas. E eles estavam ali, mas eles foram impulsionados a sair desse lugar. Era o povo de Deus, era Israel, era menino dos olhos de Deus. Né? Deus nunca, né, abandonou, Deus nunca rejeitou Israel. Né? Colocou eles, sim, né, num desvio, começou a tratar assim com a igreja, com todos nós, e depois já lá, talvez num dia muito breve, do dia que estamos vivendo hoje, ele vai novamente a pegar esse povo e tratar com ele. Então o Senhor nunca abandonou. E esse povo não era normal eles ficarem em Meseque e habitar nas tendas de Quedar. Então eles precisavam sair, como pessoas de Deus precisavam sair. Então eu fiquei vendo que eles agora saem ali daquele lugar, né, aquela misturada de pessoas, de peregrinos, né? Era o salmo também, era chamado de cântico dos degraus, né? Também dos cânticos dos peregrinos, né? Eles saíram ali. Então agora eles começaram essa caminhada e quando chega no Salmo, né, 127, no Salmo 128, nós podemos ver que entra também, né, nesse grupo de peregrinos, né, rumo, né, à cidade celestial, rumo, né, a Jerusalém, entra agora a família. E nós gostaríamos de rapidamente, né, pensar nisso aqui, um pouquinho com vocês, a respeito de como é importante nós tirarmos os nossos, aquelas pessoas que nos pertencem, que o Senhor nos deu como herança, os nossos filhos, né, como herança do Senhor, né, tirarmos de Quedar, né, de Meseque, e fazer eles caminharem juntos com a gente, né, para Jerusalém, para a cidade de bênção, para o lugar de bênção. E nós não podemos deixá-los para trás, né, eles não podem ficar para trás. Né, falamos aqui esses dias, porque talvez não nos preocupamos tanto, talvez com os nossos filhos, de um bom plano de saúde para eles, talvez a gente nem faz para nós, talvez não, vamos fazer para os nossos filhos, para os netos, né? Temos talvez o melhor, temos que levar talvez um filho nosso, ou um neto talvez em um médico, nós procuramos ali os melhores, né, irmãos? E nós podemos ver que se realmente os nossos filhos, os nossos netos não se converterem ao Senhor, né, tudo isso que nós fizemos um dia, olhando o bem-estar do corpo físico, um dia isso será queimado, sofrerá eternamente. Então nós não fomos sábios, né, em conduzir a nossa família, né, aos pés do Senhor. Nós não estamos aqui para contar nada pessoal, né, mas como também não é pessoal, eu vou falar, porque não é uma coisa que aconteceu comigo, mas eu reparava quando eu namorava lá na casa do seu Chateaubriand, né, o pai da Leila, né, e da Corina, eu lembro que tem vez que estava assim na mesa, talvez estava lá, e talvez na mesa o seu Chateaubriand estava lá, e na hora das refeições ele ia orar, né, e disse que ele orava, né, ele orava e quando ele estava orando, ele tinha vez que começava a chorar, e ao ser perguntado, mas por quê? Então ele sempre tinha uma preocupação antes de saber se realmente as filhas, né, já tinham se convertido, porque ele ficava pensando, um dia pode haver uma separação, será que realmente elas já entenderam o Evangelho?
Né? Será que já entenderam o Evangelho? Havia uma preocupação, né? um sentimento nele de saber que um dia ele e a esposa, sendo crente no Senhor Jesus, iam para o céu e as filhas não iam. E talvez, irmãos, isso talvez tenha passado desapercebido. Não sei se a gente já parou, talvez, para pensar isso. Talvez a gente, numa refeição com nossos filhos, né? E olharmos assim, olharmos para alguns deles e ver que ainda não fizeram decisão por Jesus Cristo, né? E pensar, poxa, a pessoa está aqui, mas vai sofrer eternamente. Tudo aquilo que nós pregamos, que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, um dia esse filho, um dia esse neto, um dia esse achegado da família vai estar também nesse lugar de perdição. Então eu creio que nós precisamos realmente pensar seriamente com respeito a isso. Seriamente com respeito a isso. Né? Porque não seria prudente nós talvez darmos os melhores médicos, os melhores planos de saúde aos nossos filhos aqui nessa vida, sem saber se realmente espiritualmente eles estão certos com Deus. Eles são cidadãos dos céus. Eu creio que seria algo que parece que não combina. Né? Quando a Bíblia diz que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que no mundo há, e se nós queremos talvez o melhor para os nossos filhos nesse mundo, e não nos preocupamos com ele depois, na eternidade, né? Eu creio que não será prudente, né? Não será uma prudência da nossa parte. E no Salmo de número 126, o 127 e o 128, eu achei interessante, né, que esses salmos, né, eles vêm falando, eles são considerados pelos eruditos, os irmãos estudiosos da Bíblia, né, como se fossem gêmeos, né, como se fossem gêmeos. Né, e todos dois, eu achei interessante que todos dois começam, né, um clamor, um sentimento, uma busca do Senhor para essas famílias. Né? Então, antes de qualquer coisa, antes de qualquer coisa que eles pudessem abordar a respeito da família, o Salmo 127 começa assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Então, ele não começa com o avô, ele não começa com o pai, ele não começa com o tio, ele não começa com a avó, ele começa com o Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, quando as famílias entravam também nessa caminhada para Jerusalém, a partir do Salmo 126, 127, 128, né, eles começavam do modo certo. Não era o desejo, talvez só do pai, dizer: meu filho, o papai quer que você vá para o céu, o papai quer que você, né, se converta. Isso tudo é verdade, isso tudo precisa ser feito. Mas o Senhor tem que ser apresentado, aquele que salva tem que ser apresentado. Né? Devemos que clamar a Ele para que Ele possa realmente salvar a nossa família. Então, esses dois salmos, né, eles são tidos como gêmeos, abordando o assunto, né, da família. E todos os dois começam com Deus, né? Deus querendo ser Senhor. Né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Salmo 128, versículo 1 também: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quer dizer, não começou com um exemplo do pai ou da mãe ou de alguém. Olha, vocês precisam temer ao Senhor, né? Precisam buscar ao Senhor. E o Salmo 127, ele tem algumas colocações que eu achei importante, gostaria de passar para nós aqui nessa noite. O versículo 4 do Salmo 127, então o Salmo 127 começa: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então veja bem, se o Senhor não é Ele que edifica a nossa casa, irmãos e irmãs, né, nós estamos trabalhando em vão, estamos perdendo tempo, se não é o Senhor que edifica. Né? Nós não estamos falando isso aqui. Se nós falássemos isso aqui talvez para o descrente, ele vai falar: mas o que é isso que esse pessoal estão falando? O Senhor edificar? Mas isso é uma linguagem conhecida nas igrejas evangélicas. Né? O Senhor edificar, o Senhor cuidar, o Senhor dar as diretrizes, né? Dar os rumos, dar os plumos, né? Dar os nivelamentos. É o Senhor que edifica. Então, se o Senhor não está fazendo isso na nossa casa, em vão trabalham os que edificam. Se não começar pelo Senhor, né? Em vão trabalham os que edificam. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono,
E agora o versículo 3 diz que os filhos são heranças do Senhor e o ventre do seu galardão. Eu gostaria de pensar rapidamente também um pouco sobre os filhos como herança do Senhor, né? Os filhos são herança do Senhor, né? A Bíblia diz assim: os nossos filhos, Batista, eles são herança do Senhor. Herança, ela vem do Senhor, e herança vinda de Deus, ela é sempre boa. Os filhos são bons, porque ele vem do Senhor, são herança vinda do Senhor. O Senhor não dá nada ruim para nós. Então, os filhos são herança do Senhor, e essa herança vinda do Senhor, né, ela é sempre boa, por isso ela precisa ser cuidada. O Senhor nos deu uma herança boa, então Ele deu para que a gente faça o quê? Cuide dela, né? Ele dá para que a gente cuide. Nós não temos capacidade, né, de dar a herança, de promover essa herança, mas Ele promove isso no nosso lar, agora para que nós possamos cuidar. E uma das coisas que eu achei muito interessante, versículo 4 ainda, do Salmo 127, porque diz: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Eu achei interessante porque os filhos são comparados como flecha na mão do guerreiro. Flecha na mão do guerreiro. E eu fiquei, ao estudar isso aqui, eu fiquei pensando, né? Porque talvez a gente vê sempre comentar, nem sempre talvez comenta assim, de um modo meio raso, e a gente quando talvez vá um pouquinho mais fundo, a gente descobre algumas coisas que é interessante. Eu fiquei pensando que o guerreiro que ele usa a flecha, né? Os filhos na mão dos guerreiros, né? São como flechas, então flechas representam os nossos filhos, os guerreiros representam os pais, né? O guerreiro precisa segurar a flecha com firmeza. Um guerreiro que ele vai, né, pegar o arco, ele vai lançar uma flecha, né, se ele tremer, se ele pegar talvez de um modo talvez com moleza, né, aquela flecha ela não vai pegar nunca uma direção que ele queria que pegasse. Então diz aqui que os filhos, comparados como flecha na mão do guerreiro, né, a flecha que é os nossos filhos comparado à mão do guerreiro, que são os pais, né? Os guerreiros precisam segurar a flecha com firmeza, os nossos filhos precisam ser seguros com firmeza, né? Talvez você quer segurar o seu filho com firmeza quando ele faz 19 anos, 20 anos, você não vai conseguir, você vai estar muito mais fraco, o guerreiro vai estar muito mais fraco do que um filho com 18, 19 anos, mas você precisa segurar ele com firmeza, né, quando ele é pequeno. Você é o guerreiro, você tem o filho como flecha, então, para que a flecha ela possa ser remetida de uma forma correta, ela precisa ser segurada pelo guerreiro com firmeza, né? Nossos filhos, irmãos, né, precisam ser segurados com firmeza, né? Eu lembro do meu pai, né, eu vou falar porque não estou contando o lado positivo, mas eu lembro do meu pai, ele assim, talvez se a gente fizesse qualquer coisa, até na casa de oração mesmo, aqui mesmo no salão antigo, né? Talvez estava ali conversando, né, Paulinho? Talvez estava brincando, conversando com o Paulinho, que voltar aí na hora da reunião, a gente brincava também, né? Brincando e talvez descuidado. Eu lembro que meu pai chegava lá assim, ele talvez saía assim, ó, ele pegava assim no meu braço, mas não pegava com o braço mole, não, ele não me batia no meio de todo mundo, não, mas ele pegava com firmeza, sentiu o braço dele firme, me apertando, e eu ia ali assim, talvez se eu caísse, talvez eu nem ia conseguir cair. Ele pegava com firmeza. Então era o guerreiro pegando a flecha com firmeza. Eu creio que os pais de muitos aqui também, né? Os pais não vinham assim, aqui, tu não está conversando na hora da reunião. Não, vinha com firmeza, e quando ele apertava, ele sentia aquela firmeza. Eu fiquei pensando nisso aqui, que o guerreiro, né, precisa segurar a flecha com firmeza. Precisamos segurar os filhos pequenos ainda com firmeza, para ele sentir o peso da mão. Falei, não, é diferente isso aqui, isso não é um carinho, não. Alguma coisa errada eu estou fazendo. Então precisa ser tirado com firmeza. Então os filhos são comparados como a flecha na mão do guerreiro. Então precisa segurar a flecha com firmeza. Para fazer um bom arremessamento precisa ser com firmeza. O guerreiro também precisa saber a hora certa de lançar a flecha. Já viu que talvez os filhos querem onde querem? Não é onde que eles cismam de ir. Pai, eu estou saindo aí. Tá. Não queria que tu fosse. Não, pai, eu estou saindo e sai agora. Eles são lançados a hora que eles querem. Não, quem lança a flecha é o guerreiro. Então o pai como guerreiro, né? Se o teu filho está na idade ali das meninas da Riane, do Rodolfo, né? Ali ainda está no tempo da Laurinha, e talvez os outros crianças que a gente vê aqui, está no tempo, né? De lançar a flecha,
né, na hora certa. A hora quem vai dar o momento de poder ir, pode ser até para a casa da avó, né? Quem vai é os pais. Não, pode ir com firmeza, com firmeza. Né? Então é interessante isso aqui. O guerreiro também só deve soltar a flecha na certeza de atingir o alvo, né? Porque aqui comparou flecha e guerreiro, né? Então o guerreiro ele não vai lançar flecha para qualquer lugar, não vai lançar. Ele tem que lançar a flecha com o propósito. Bom, estou lançando a flecha, eu tenho uma direção para o meu filho, né? Eu tenho um alvo para o meu filho. Então os filhos, né, são como flecha na mão do guerreiro. Então o guerreiro também deve soltar a flecha na certeza de atingir o alvo. Não lançar de qualquer maneira, não lançar de qualquer maneira. Irmãos, como dá prejuízo? Talvez coisas simples que a gente faz, talvez o filho, talvez adolescente, talvez até numa idade já de namorar, talvez não está namorando, pai, vai ter vai ter a festa do tomate, vai ter uma exposição não sei aonde, talvez você tenha aquele filho ainda adolescente. Não, meu filho, pode ir, você solta a flecha de qualquer maneira, por qualquer direção, doido que um pegue. Não, não pode ser assim. Você quer ir na festa do tomate, lá em Pati, quer ir na exposição? Que dia que você quer ir? Tal dia nós vamos junto. Então vamos junto. Então o pai vai conduzir essa flecha como um guerreiro na direção certa. Então o pai, né, o guerreiro deve soltar a flecha na certeza de atingir um alvo, não lançando de qualquer maneira, para qualquer direção, para qualquer direção. Então eu creio que isso é a Bíblia que diz isso aqui, irmãos. Isso aqui é a Bíblia que diz isso aqui. Né? Nós estamos só somente citando um versículo, explicando o que a Bíblia realmente quer dizer. Outra coisa também que o guerreiro, ele para lançar uma flecha, ele deve de pegar a sua flecha, dar uma revisão nela. Dar uma revisão. Deixa eu olhar se essa flecha está certinha, não tem nenhum empeno, deixa eu ver como é que está a situação dessa flecha, deixa eu ver se ela está bem polida, deixa eu ver se ela está de acordo, deixa eu ver se realmente ela pode alcançar um alvo, né, que traga um resultado positivo, né? Deixa eu dar uma olhada nessa flecha antes de eu lançar. Então o guerreiro precisa revisar a flecha antes de lançar ela para um alvo. Isso quer dizer que os nossos filhos precisam ser revisados. Mas como é que eu vou revisar o meu filho? Converse com ele, né, a respeito de vários assuntos, que talvez se você não conversar, a escola conversa, talvez as faculdades conversam, talvez os amigos conversam. Então precisamos dar uma revisada na flecha que são nossos filhos, para que elas possam ter uma direção certa. Uma coisa que eu achei interessante é que nessa guerra, né, que o Salmo aqui diz, não há somente aqui, né, uma flecha e não há também somente o guerreiro. Não há. Né? Eu achei interessante que nessa guerra é primordial o arco que vai lançar essa flecha. Né? O arco que vai lançar. Se não tiver um arco para lançar essa flecha, nessa não vai para lugar nenhum. Você vai criar essa flecha que está na aljava, né? Nesse reservatório que você tem do lado, nessa bolsa que você tem, que você vai guardar ela, e ela vai ficar ali com você sempre. Também não é legal, também não é normal isso, teus filhos terem uma idade e viver sempre ao lado do pai, sempre, ao lado da mãe. Eles são flechas, eles precisam ser lançados, né? Mas nós precisamos ver que é primordial o arco, e o arco representa a oração. Isso aqui é primordial, né? O arco é nossos joelhos que se dobram para a oração, né? Assim como o arco ele é dobrado, né? Você puxa a flecha para lançar ela, você dobra o arco. Quanto mais você dobra o arco, mais direção você vai ter, mais distância você vai ter, mais facilidade de acertar o alvo você vai ter, se você dobrar bem o arco da oração. Então eu creio que essa direção nós precisamos dobrar os nossos joelhos, né, para que a flecha ela possa sair numa direção correta, ela possa sair direto para o alvo, né? Ela tem um alvo, e o alvo é Jesus Cristo que vai arrumar todas as coisas, e talvez ela caia pelo meio do caminho, aonde é território do inimigo, e ali o inimigo pega, faz dela o que quer. Então o arco ele é importante também saber que o arco é primordial, né, ao ser lançado essas flechas. E o versículo 5, né, diz que bem-aventurado o homem que tem os seus filhos tementes a Deus. Eu achei interessante uma tradução da NVI, eu achei interessante assim, o versículo 5. Como é feliz,
né? O versículo 5, a tradução diz assim: como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles, dos filhos. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. O guerreiro, o pai, não vai ser humilhado. Por quê? Porque o seu filho, ele vai defender você. Ele vai defender você. Ele vai ver a sua vida, que você, como você lidou com ele, ele vai defender você. Irmãos, eu fico pensando hoje na nossa igreja, né? Será que os nossos filhos nos defendem? Será que os nossos filhos, ou talvez eles não estão nem aí, talvez não conversa, talvez não nos visita, talvez talvez não tem cuidado nenhum com a gente, estão nem aí. Talvez vão comparecer, talvez no dia do enterro, né? Talvez até com flor, mas talvez no dia a dia esses filhos não nos defendem, são contra nós. E diz aqui, né? Como é feliz, como é bem-aventurado o homem cuja aljava está cheio de filhos que nos defenda no juízo. Nos defenda de quê? Que juízo pode ser esse? Pode ser doença, né? Pode ser uma situação talvez financeira difícil, né? Pode ser talvez uma depressão, uma coisa, né? Bem-aventurados filhos, né? Que vai nos defender de tudo isso, né? Irmãos, é muito interessante a palavra de Deus quando a gente fala sobre família, né? Porque a gente vê assim os preceitos de Deus tão claros, né? Na Escritura, e talvez a gente vê tão longe as famílias, né? Talvez os nossos filhos, talvez tão distantes, talvez não sabem. Eu tenho falado com meus filhos que mudaram todo mundo para longe, né? Eu lembro que quando, eu não sei, a pessoa fala que a língua da gente tem muita força, né? Então eu fico pensando que parece que é verdade. Quando eu vi meus filhos, que eu morava ali, os 4 filhos ali, eu falei, demora que vocês casarem, vocês vão para longe, né? Porque a vida de vocês, gente, como é que faz falta os filhos longe, né? Tem vezes que eu fico pensando, a gente vai ficando velho, né? A gente fica pensando, uma hora morre, né? Então aqueles filhos longe, talvez vão ser convidados, o pai passou mal, está internado, aí não aguentou, morreu. Aí vem os filhos, lá de longe, talvez 6 meses sem ver, né? Talvez queriam ver, mas moram longe. Então eu ficava pensando dos filhos, eu fico pensando, poxa vida, eu falei aquilo, se realmente é aquele evangelho que tem por aí, que a nossa língua fala, né? Tem poder na palavra. Tem um evangelho aí que diz que nós podemos falar, não, que nós temos poder na palavra, vai acontecer. Não, mas realmente eu falei aquilo e a gente fica pensando, né? Como faz falta os filhos perto, para nos defender das enfermidades, né? Nos defender, talvez, quero andar, talvez a gente quer andar, está cansado, e tem um filho, não pai, vou contigo, e dá o braço e sai, né? Então eu creio que diz que esse homem é feliz, cuja aljava está cheio deles, de filhos assim, tementes a Deus, diz que não será humilhado quando enfrentar o seu inimigo no tribunal. Eu vi, parece que foi o nosso irmão Vitor, né, o juiz, o doutor Vitor, lá de Muriaé, de Itapiruna, ele falou alguma coisa sobre isso, né? Na época que esteve aqui. Ele falou que naquele tempo as famílias eram grandes já por causa disso também, porque defendiam os pais, né? Se alguém falasse, não, o pai fez alguma coisa, bom, vou lá, chamo o dadinho aí sai 15 filhos, eles defendem, os caras vão correr, vão falar, não, agora se não tem ninguém que me defenda, né? Então eles defendem, os filhos é para defender os pais, né? É bom que a gente tem pouca gente aqui nessa noite, né? Porque é bom que estivesse cheio, né? Para a gente ter esse desafio. Será que nós, como filhos, nós temos defendido os nossos pais? Será que nós saímos em defesa deles? Ou nós saímos também condenando, né? Eu creio, irmãos, que a gente precisa aprender com a palavra de Deus. Os irmãos na quinta-feira têm falado até mais tarde, né? Mas eu vou só entrar no Salmo 128, talvez abordando alguns pontos para não passar muito do horário, falta 5 para as 8 ainda, né? E agora entra o Salmo 128, que eu acho muito interessante, que esse salmo, o Salmo de número 128, é um salmo de Salomão, né? Salomão que com respeito à família, né? Ele não foi muito feliz, né? Ele teve deslizes, né? As mulheres estranhas fizeram ele pecar, né? Ele brincou com esse lado familiar, mas ele deixou escrito. Nessa caminhada para Jerusalém, ele deixou escrito também, né? O Salmo de número 128,
ele diz que bem-aventurado aquele, que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Está vendo aqui uma bem-aventurança, uma felicidade plena para o homem, para o pai, para o homem que teme ao Senhor, mas não só teme o Senhor, mas anda nos seus caminhos. Isso é interessante, porque talvez falam, eu tenho temor ao Senhor, eu temo ao Senhor, não, mas eu estou lá nas reuniões, eu temo o Senhor, mas talvez não anda nos caminhos dele. Isso aqui é um paralelo que precisa dar junto. Irene? Aquele que teme ao Senhor, aquela pessoa que teme ao Senhor, ele teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor. Ele anda nos caminhos do Senhor. Então diz agora aqui o versículo 2, é o resultado, é o reflexo desse homem que teme ao Senhor. A Bíblia chama ele de bem-aventurado, e essa bem-aventurança aqui não é somente ser mais do que feliz, é ter uma felicidade plena, completa. Não é uma felicidade da criança que ganha um pirulito do pai e fica felicíssimo, porque ele ganha um pirulito do pai, mas daqui a pouco aquele pirulito acaba e ele fica triste. Mas a felicidade aqui é comparada à felicidade daquela mãe, do primeiro filho, que sofre para ter aquela criança, e quando aquela criança nasce, aquela mãe em grandes dores olha para aquela criança e ri para aquela criança, fica feliz. É a felicidade aqui. Não é uma felicidade de uma bala que é dada a uma criança, que ela ficou feliz também, mas é a felicidade de uma mãe, de primeira viagem, que tem o seu filho num sofrimento, mas ela fica feliz, ela é bem-aventurada porque nasceu ali, algo que lhe trouxe sofrimento, mas lhe trouxe uma bem-aventurança, uma felicidade plena de ver aquela criança que nasceu. Então é comparada essa felicidade, bem-aventurado aquele que teme, aquele homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Aí vem agora o resultado da bem-aventurança. Qual o resultado? Pois comerás do trabalho de tuas mãos, feliz será e te irá bem. É o resultado de quem teme e anda. O que esse homem precisa de mais? Geraldo? O que esse homem precisa de mais? O que ele tem aqui por ser bem-aventurado e por andar nos caminhos do Senhor e temer o Senhor? Ele comerá do trabalho das tuas mãos, ele vai poder trabalhar com as suas mãos, feliz serás e te irá bem. Então é o resultado, é as bênçãos para o bem, é a bem-aventurança para o homem que teme ao Senhor. Ele tem uma felicidade, um resultado individual para ele. E esse homem que teme ao Senhor não parou só no indivíduo, não parou só na vida dele. Veja bem como é interessante nós temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Aí agora esse homem, por certo, ele pode ser uma pessoa solteira, um rapaz que teme ao Senhor, o Senhor vai arrumar um bom casamento para ele ou para ela, vai arrumar, porque ele teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor. O Senhor governa a vida dele. O Senhor não vai colocar na vida dele alguém que vai atrapalhar o seu trajeto. Agora diz assim, a tua mulher, veja bem, a mulher desse homem que teme o Senhor do versículo 1, isso é tudo reflexo do versículo 1, Ela será como uma videira frutífera ao lado da tua casa. Então essa mulher, ela será como uma videira frutífera. Eu achei interessante aqui, porque ela foi comparada ao Senhor Jesus. Lá em João diz que eu sou a videira verdadeira. Essa mulher não era uma videira falsa, era uma videira verdadeira. A única alusão que nós temos a respeito de uma videira frutífera é a respeito do Senhor Jesus, que falou assim, olha, eu sou a videira verdadeira, cuidado que tem a falsa aí. E tem também a videira, a mulher falsa, uma videira falsa, aproveitadora da vida, que vai de alguma forma querer aproveitar do homem, mas a videira que essa mulher é comparada era como uma videira verdadeira, que dizia assim, a tua mulher será como uma videira frutífera, não era uma videira estéril, uma videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como a planta da oliveira à roda da tua mesa. Tem uma versão que diz como o broto da oliveira, como o rebento da oliveira. Os teus filhos serão brotos, que sempre nascerão e sempre virão outros frutíferos também ao redor da tua mesa.
Eu achei também muito interessante essa colocação aqui, irmãos. Eu fui criado de uma forma assim, pelos meus pais, assim, muito simples. Meu pai trabalhava na feira, né, e passou muita dificuldade na sua vida, né, muita luta mesmo, né? Ele morava em Teresópolis quando mudou para cá. Eu nasci aqui, Valdo e Evandra nasceram lá em Teresópolis ainda, mas eu nasci aqui e Ronaldo, a gente nasceu aqui. Mas quando meu pai mudou, né, ele contava aqui, ele mudou de Teresópolis para Petrópolis, ele ficou na feira e minha mãe ainda ficou lá em Santa Rita ainda. Então ele vinha de lá a pé, de Teresópolis a pé, trabalhar em Petrópolis. Ele vinha até Cuiabá a pé, de Cuiabá tinha alguém, um caminhão, alguém que levava para a feira. Até em Cuiabá ele vinha a pé por aquele trajeto ali, era 2h30, eu fui uma vez a pé também lá, né, 2h30, 3 horas a pé, subia as montanhas em Santa Rita. Eu fiquei pensando que ele vinha, né, e minha mãe contava que talvez na hora que ele voltava, aí ele tinha as crianças pequenas, Valdo e Wanda, a Loide também deve ter nascido lá, né? Não sei se nasceu, sei que Valdo e Wanda nasceu lá, né? Então tinha as crianças pequenas, então minha mãe vinha assim, um lugar longe, que ele via ele passar num trilho no meio do mato, e quando ele vinha assim, andando com as mãos assim, sabia que na feira tinha sido ruim, não tinha vendido nada praticamente na feira, não tinha tido resultado. Quando ele vinha com um saquinho nas costas, ela falava, ficava toda feliz, olha, ele trouxe alguma coisa de lá. Então a gente foi criado assim de um modo muito simples, mas do jeito que o papai nos criou, eu achei muito interessante quando eu li isso aqui, porque aqui fala que os filhos estariam à roda da mesa, né? Depois, quando eu nasci, que eu me entendi por gente, eu já vi na casa dele uma mesa, né? Então os filhos tinham que sentar ali, na hora do almoço, na hora de tomar café, a gente sentava. Está na hora de almoçar, está na hora de tomar café, está na hora de almoçar. Ele sempre orava, a gente pegou esse costume, né? Ele sempre orava na mesa. Se a gente estivesse lá, viesse talvez assim da rua, a gente nem podia pensar, talvez de short, sem camisa, não podia nem pensar. Aquele momento era um momento de comunhão familiar, era um momento de aprendizado, era um momento de temor diante do Senhor por aquilo, né, que ele colocou, que na casa de Josias também era assim, né, colocou na mesa com suor. Então a mesa era um lugar de comunhão, E eu fiquei comparando, irmãos, isso aqui, essa bem-aventurança para esse homem que tinha mulher sábia, como a videira frutífera, e os filhos, né, como oliveira, plantas de oliveira à roda da tua mesa, né? Então havia uma mesa, né? E a gente pensando sobre esse assunto, eu fiquei pensando que hoje quase que não existe mais mesa nas casas, né? Hoje as casas mais modernas se faz um passaprato, né? É um de cada vez, vem ali, pega o prato e cada um sai para um canto. Eu lembro na casa do meu pai também tinha um único banheiro lá na nossa casa ali, e já morando aqui, e talvez a gente ficava lá feliz com a toalha nas costas, enquanto um estava tomando banho lá no banheiro, né? Saía aquele feliz ali. A gente via os irmãos passando, via os pais, é tudo pequenininho. Hoje cada um tem seu quarto com a suíte, com o seu banheiro, a gente nem quase vê mais os filhos, né? Um sai para lá, outro sai, está vendo na hora do almoço, um pega ali um passa-prato, ali naquela parte que já os projetos hoje dos arquitetos, aqui vai ser o passa-prato, não tem mais mesa, não há mais uma mesa onde os filhos sentam, né, a roda da mesa, e podem ali, né, talvez ouvir uma oração, um agradecimento a Deus pelo alimento, né? Então, mas a Bíblia tem um exemplo dela, né? Como planta de oliveira, a roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, quer dizer, falou do homem que teme ao Senhor no versículo 1 e repete, confirma esse homem no versículo 4. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Assim como, né, como a mulher, né, como a videira frutífera e os filhos como oliveira, né? Isso é muito sublime. A gente vê essas duas figuras aqui, né, de algo tão importante, e confirma no versículo 4 que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Eu achei interessante, para terminar, foi que esse homem ele começou sozinho no versículo 1, né? Sozinho, mas ele temia o Senhor, sozinho, e andava nos caminhos do Senhor sozinho. Aí o Senhor concedeu a ele um trabalho, talvez hoje a gente vê tanto pedido de oração para o trabalho, desempregado, né? Olha, meu filho está desempregado, muito desemprego mesmo, mas também tem muita gente que não anda com Deus e que não teme ao Senhor. Aí é tudo um reflexo do indivíduo, né? Que ele não anda com Deus, ele não teme ao Senhor. Irmãos, quem anda com Deus e teme ao Senhor, irmãos, não vai ficar desempregado, não vai. Deus vai prover algum modo da gente poder sair daquela situação, porque nós vemos aqui o exemplo na palavra de Deus. Então, ele começou sozinho aqui, temendo ao Senhor,
houve o resultado que ele tinha um trabalho, tudo ia bem, ele teve uma mulher maravilhosa como videira ao lado da casa, ele teve uns filhos maravilhosos como planta da oliveira ao redor da mesa. Ali foi confirmado que esse homem realmente, ele assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Agora nós podemos ver que esse homem, o resultado do temor de ele andar com Deus, o resultado foi muito mais do que só um indivíduo, uma família, uma mulher e uns filhos, né? Nós podemos ver também um resultado nacional. Ele foi uma pessoa que, com todo aquele princípio certo, né, ele pôde dar uma repercussão nacional, porque diz assim: o Senhor te abençoará desde Sião. Desde Sião. E quando nós lemos Sião na Bíblia, está relacionado a templo, a uma igreja, a um local de adoração. Então o Senhor vai te abençoar desde Sião, porque lá vai estar tua mulher, vai estar teus filhos, vai desde lá, e tu verás o bem de Jerusalém. Aquele homem poderia ter uma dimensão sobre a nação também, por ele ser um homem de Deus, todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e verás a paz sobre Israel. Ele teria a vida deles teria uma abrangência nacional. Ele poderia ver também a paz sobre Israel. Ele verás os filhos dos teus filhos, né? Quantos irmãos aqui, né, têm visto isso, né? O filho dos teus filhos. Não, nós precisamos olhar para os filhos dos nossos filhos, que são os nossos netos. Precisamos olhar para eles como pessoas, são pessoas que servem a Deus. É um momento de muita alegria. Irmãos, mas não serve a Deus, são candidatos ao inferno. Vamos clamar, vamos rogar, né? Vamos fazer como Bartimeu: Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Não quero criar meus filhos para a perdição. Porque talvez a gente fala: não, eu tenho, aí conversa com alguém, a pessoa fala: não, já tenho 15 netos, eu tenho 3 bisnetos. E a pessoa fala: mas bom, muito bonito, lindo, vocês são crentes no Senhor Jesus. Irmãos, não falta 50%, falta 100% da vida. Falta 100%. São crentes no Senhor Jesus? Né? Precisamos investir nisso. A Bíblia diz que a oração do justo, ele pode muito nos seus efeitos. O Bené está orando pelo Maxwell, uma pessoa que podia ser uma bênção, porque tem dom, uma pessoa tem uma oratória, tem um dom, né? E talvez não está. Talvez a gente ora pelos nossos filhos. Eu tenho orado lá pelo Ulisses, lá, porque o Ulisses agora, o serviço que ele trabalha, ele não está podendo reunir no domingo, tem que estar no serviço 11 horas, no domingo, depois só sai 8h30 da noite. Semana ele está falando com o papai, pareceu um outro serviço, convocou toda a família a orar, clamar a Deus por ele, né, porque ele falou assim: eu estou com 3 crianças, as crianças precisam me ver lá na escola dominical com eles, elas estão indo, mas precisa ver. Então os nossos filhos realmente nos preocupam, e nossos netos nos preocupam, né, Bené? Porque a gente quer ver realmente eles bem direcionados, bem direcionados. Então eu creio que é muito importante nós termos os nossos filhos, né? Temos os nossos netos, né? E bisnetos depois, né? Mas servem a Deus, né? Ah, o meu neto está convidado para pregar lá na igreja tal, o meu filho está pregando lá na igreja tal, estão cantando num lugar tal. Que beleza, que benção, né? Senão nós vamos perder os nossos filhos, né, eternamente, a qualquer momento. Nós pregamos muito sobre a volta de Cristo, né, e a qualquer momento o Senhor virá e nós vamos perder os nossos filhos, os nossos netos, para sempre. Então eu creio que vale a pena a gente poder buscar ao Senhor, né, buscar a direção dEle, e como famílias nós precisamos andar juntos, né, em direção à pátria celestial. Amém.